Olá, seja bem-vindo à série Desafios da Identidade Adventista. Esta série busca refletir sobre como a identidade religiosa adventista se constrói e quais os perigos atuais que ameaçam sua desconstrução. Juntos, iremos fazer uma viagem ao passado, em busca de nossas origens históricas e proféticas. Nossa série vai contar com 10 episódios. Neles, iremos refletir sobre os eventos históricos e o desenvolvimento doutrinário que moldaram a identidade da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Nosso objetivo é encontrar resposta para uma pergunta bem simples: o que é ser um Adventista do Sétimo Dia? No episódio anterior, nós vimos como a compreensão do tema do Santuário Celestial ajudou os decepcionados mileritas a compreenderem o que de fato havia acontecido no dia 22 de outubro de 1844. Jesus passara do Santo para o Santíssimo e uma obra de juízo se iniciara. Após a conclusão desse juízo é que Jesus voltará à Terra. Os decepcionados mileritas foram divididos em vários grupos. Mas aqueles que compreenderam a questão do santuário se viram como um movimento profético. E em Apocalipse, capítulo 10, verso 11, encontraram sua missão. É necessário que ainda profetizes a respeito de muitos povos, nações, línguas e reis. Eles se viram como um povo remanescente de Deus. Hoje, vamos aprender um pouquinho mais sobre o tema do remanescente. Ao longo da história da humanidade, sempre houve pessoas fiéis. Pouco mais de um século antes do dilúvio, Deus viu que a raça humana estava sob forte ameaça de completo declínio espiritual e moral. Em face disso, Ele arquitetou um meio de escape, a arca. Entretanto, esta grande embarcação só seria refúgio para os que fossem obedientes às advertências divinas. Como sabemos, apenas 8 pessoas foram salvas da destruição avassaladora. Esse pequeno grupo era um remanescente, composto de pessoas leais ao Senhor. Séculos depois, Deus suscitou um povo especial, ao cumprir a promessa feita a Abraão, de que ele seria pai de uma grande nação. Abraão foi pai de Isaac, Isaac foi pai de Jacó, Jacó teve 12 filhos que se organizaram em 12 tribos. As 12 tribos de Israel. O povo de Deus do Antigo Testamento era o povo de Israel. E ser parte do povo de Deus era ser um israelita, por nascimento ou por circuncisão. Israel, no entanto, não cumpriu as condições para permanecer como povo escolhido. Na profecia das 70 semanas de Daniel, capítulo 9, nós vemos uma última chance dada por Deus a Israel para que ele se arrependesse de seus pecados. Mas eles falharam, não se arrependeram e crucificaram o Messias. Devido a isso, Deus suscitou agora a Igreja Cristã, fundada sobre o próprio Jesus Cristo. Mais uma vez, ao longo dos séculos, a Igreja também se corrompeu com doutrinas e práticas pagãs. Surgiram então os reformadores, que separaram da igreja dominante a igreja romana, cheia de suas tradições humanas, para formar agora o corpo protestante. Com o tempo, os protestantes também falharam em seguir a luz que lhes fora concedida, tornando-se formais e semelhantes daqueles de quem se separaram. Como as verdades ensinadas por Cristo e pelos apóstolos estavam agora no esquecimento,
Deus, cumprindo a profecia, suscitou o movimento adventista para restaurar os ensinos cristãos e para cumprir uma missão específica nesse mundo. E as 3 mensagens angélicas de Apocalipse 14, 6 a 12, tornaram-se o núcleo da proclamação do Evangelho eterno ao mundo ameaçado. De um lado, pelas teorias evolucionistas, do outro lado, pelas falsas doutrinas da moderna Babilônia. Até aí, Deus seguia um modelo coerente. Os fiéis saíram do remanescente apostatado para constituir um novo remanescente. Entretanto, desse momento da história em diante, o ciclo de apostasia e novo chamado foi substituído por um outro método: sacudidura ou peneiramento. Por quê? Porque a igreja que Deus suscitou no século XIX não abre nem abrirá mão das verdades que lhe foram confiadas. O sábado da lei moral, a justificação pela fé, a condição do homem na morte, a doutrina do santuário, a volta de Jesus, as normas de saúde, os princípios educacionais e tantos outros temas. O que tem havido e continuará ocorrendo é a apostasia de membros desse movimento, sejam líderes ou leigos. A igreja, no entanto, não abrirá mão das doutrinas e princípios que ela abraçou ao longo de sua história. Obviamente, nem todos os que professam ser seguidores da mensagem adventista do 7º dia fazem parte do povo escolhido. Há joio no meio do trigo, e assim será até a ceifa final, de acordo com Mateus 13:30. Deus também conta com pessoas sinceras que seguem a pequena luz a que tiveram acesso, embora estejam em outros movimentos religiosos. Cumpre-nos, portanto, a missão de ampliar-lhes a visão das verdades contidas na Palavra de Deus. Tais pessoas, no tempo oportuno, se unirão aos que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. E o que Deus fará com os que, embora professam fazer parte do movimento adventista, insistem em adotar falsas teorias e costumes mundanos? Ele vai prová-los por meio da sacudidura. Esse é o método para a manutenção de um remanescente preparado para os eventos finais: imposição da lei dominical, perseguição, tempo de angústia, 7 últimas pragas, etc. A sacudidura deve em breve acontecer para purificar a igreja. Portanto, a igreja será purificada, não rejeitada. E quem cairá fora da peneira? O joio? Não, a palha. Os autoenganados, os descuidados e indiferentes, os ambiciosos, os egoístas, os que se recusam a se sacrificar, os orientados pelo mundanismo, os que comprometem a verdade, os desobedientes, os invejosos e críticos, os fuxiriqueiros e os que acusam e condenam, a classe conservadora superficial, os que não controlam o apetite, aqueles que promovem a desunião, os estudantes superficiais da Bíblia, aqueles que perderam a fé no dom profético. São apenas alguns exemplos dos que vão sair fora na sacudidura. Mas nunca se esqueça, a igreja talvez parece prestes a cair, mas não cairá. Ela permanece, ao passo que os pecadores de Sião serão lançados fora no joeiramento, a palha separada do trigo precioso. É esse um transe terrível. Não obstante, importa que tenha lugar. E como podemos ver, a igreja não perdeu nem perderá seu título. Ela jamais abandonará a sã doutrina, muito embora muitos de seus membros venham a cair da peneira. O remanescente, acrescido das pessoas sinceras egressas de outros movimentos, será então salvo. Lembra-se de Apocalipse 12:17? Irou-se o dragão contra a mulher e foi fazer guerra com os restantes da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Aqui nesse texto,
nós temos duas características do povo remanescente de Deus. Primeiro, guarda os mandamentos de Deus. Quantos são os mandamentos de Deus? Eles são 10. E o quarto mandamento diz claramente em Êxodo 20, versos 8 a 11. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Nele não farás nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor Deus os céus, a terra, o mar e tudo o que neles há, e ao 7º dia descansou. Por isso, abençoou Deus o dia de sábado e o santificou. O mundo cristão se esqueceu desse mandamento. É por isso que lá no mandamento Deus já colocou: lembra-te do dia de sábado para o santificar. O mundo cristão abraça hoje o domingo em lugar do sábado. Mas em nossos próximos estudos, nós iremos aprender sobre como os decepcionados mileritas tornaram-se sabatistas. Mas uma segunda qualidade ou característica que Apocalipse 12, 17 apresenta é que esta igreja remanescente teria o testemunho de Jesus. De acordo com Apocalipse 19, 10, o testemunho de Jesus é o espírito da profecia, ou seja, o dom profético se faria presente nesse movimento remanescente. Isso se cumpre no chamado ao ministério profético de Ellen G. White. Em nossos próximos estudos também veremos sobre como foi o chamado desta jovem e como ela dedicou 70 anos de sua vida a cumprir fielmente o propósito de Deus para o seu chamado. Assim, as características apresentadas em Apocalipse 12, 17, elas se cumprem no movimento adventista. Por isso, nossa afirmação de que a igreja adventista é a igreja remanescente da profecia bíblica, porque ela tem uma certidão profética de nascimento. Ela nasce do grande desapontamento do dia 22 de outubro de 1844, cumprimento da profecia das 2.300 tardes e manhãs, e nasce com as características remanescentes em guardar a lei de Deus e ter um dom profético em seu meio. Isso tudo faz da igreja o que ela é, a igreja remanescente. Mas também entendemos que há uma igreja invisível. Jesus declarou em João 10, 16, ainda tenho muitas ovelhas que não são desse aprisco. A mim convém conduzi-las, elas ouvirão a minha voz, então haverá um só rebanho e um só pastor. Há almas sinceras em todos os movimentos religiosos, mas agora, no alto clamor da terceira mensagem angélica, o apelo será ouvido pelos 4 cantos da terra: sai dela, povo meu, sai de Babilônia. Então estes sinceros filhos de Deus, que compõem a igreja invisível, se unirão ao remanescente. Então as palavras de Jesus se cumprirão. Haverá um só rebanho e um só pastor. Nos próximos 2 estudos da nossa série, vamos aprender então como os decepcionados mileritas chegaram à compreensão do sábado do 4º mandamento e como Deus suscitou um profeta para guiar seu povo nesse tempo final. Te espero nos próximos episódios. Até lá.